Para apresentar a metodologia, as metodologias, né, empregadas na avaliação da microfauna, eu vou utilizar como exemplo, né, a estação de tratamento de esgoto Pissarrão, onde eu fiz parte, né, da minha pesquisa de doutorado. Então, essas imagens elas são de lá. Então, como que se inicia, né, o estudo da avaliação da microfauna? Inicialmente, né, coleta-se 1 litro, né, do lodo ativado do tanque de aeração. É necessário levar rapidamente para o laboratório e no laboratório já fazer as leituras, né, as análises quantitativas em câmara de Sedgwick-Raffel, que é essa câmera aqui. Então, como é que a gente faz? Coloca, então, 1 ml do material nessa câmera. Às vezes é necessário fazer diluição, então é necessário ter uma ficha de avaliação, você coloca a diluição e conta, então, o número de organismos em 100 campos microscópicos. Então, faz a contagem em 100 campos microscópicos, anota, né, os organismos que apareceram, protozoários livre-natantes, ciliados predadores de flocos, ciliados fixos, flagelados, amebas, faz uma anotação de forma mais geral, faz a contagem, anota se apareceram rotíferos, tardígrados, nematóides, é possível medir também o tamanho do floco e observar a presença de zoogleia. A zoogleia é uma bactéria filamentosa que, quando ela está em excesso, ela acaba contribuindo para o entumecimento filamentoso do lodo. Então, é necessário, em seguida, né, ajustar os parâmetros físicos e químicos para que isso não ocorra, senão o lodo não sedimenta e temos falhas, né, graves no tratamento. Então, essa é a parte inicial da avaliação. Posteriormente, né, o que se faz? Pega-se, então, um material para avaliação qualitativa. Então, na avaliação qualitativa, normalmente pegamos 3 lâminas com 10 microlitros e fazemos, então, a identificação preliminar na microscopia óptica, né, pela própria movimentação, é necessário observar se o ciliado explora o floco, se ele interage com o floco. Então, todos esses detalhes são anotados na ficha. E a observação também, microscopia por contraste diferencial. Então, são feitos todos os registros, filmagens, fotos, e posteriormente uma parte desse material vai para o cultivo. O cultivo ele é feito em água mineral, né, e grãos de arroz autoclavados. Então, qual o objetivo do cultivo? É aumentar, né, algumas populações que a gente não consegue fazer a triagem no dia da coleta. Então, o objetivo do cultivo, além, claro, de aumentar, né, o número de organismos, é também facilitar o desencistamento de alguns que estavam encistados no sistema. Então, as leituras elas são feitas em lupa, aumento de 30 a 60 vezes, no terceiro, sétimo, né, 14º, 21º, 28º dia. E no dia das leituras, o que se faz? Faz a triagem na lupa, utilizando, então, pipetas, micropipetas de vidro. Os ciliados são triados e são colocados em saleiras para posterior realização, então, das técnicas ciliatológicas, né? Estudo taxonômico. Aqui eu vou apresentar a técnica de impregnação pelo Protargol, proposta por Dickmann, em 95. Essa técnica é excelente para evidenciar ciliatura, infraciliatura e aparato nuclear. Como é que funciona, então? Os ciliados eles são triados das culturas, né, nas saleiras, eles ficam 30 minutos em buã alcoólico, depois passam por sucessivas lavagens para a remoção do fixador, adição de albumina para a fixação dos ciliados na lâmina, e essas lâminas então vão passar por uma série alcoólica, né, para hidratar, depois uma solução de permanganato de potássio para fazer a clarificação dos ciliados, solução de ácido oxálico, solução pré-aquecida de proteinato de prata, essa fase aqui é bem importante, que é essa etapa é realizada, né, em banho-maria durante
2 a 3 horas a 60 graus. Então, essa etapa é necessário padronizar no laboratório, porque depende muito, né, da marca, do proteinato, né, do teu banho-maria. Então, essa fase necessita uma atenção especial. Depois, solução reveladora com hidroquinona, solução de cloreto de ouro, ácido oxálico, solução fixadora de tiosulfato de sódio. Depois, esse material é desidratado e são montadas lâminas no meio de inclusão. Pode ser utilizado, por exemplo, o entelã. E essas lâminas, elas são permanentes e podem ser depositadas, né, em coleções. Além da coloração pelo proteinato de prata, pode ser feito também a técnica de microscopia eletrônica de varredura, se o laboratório tiver disponibilidade. No caso da microscopia eletrônica, ela vai evidenciar a ciliatura, né, e a infraciliatura. Então, os ciliados eles são triados da mesma maneira, né, nas saleiras. Depois, eles são fixados numa solução contendo glutaraldeído, tetróxido de ósmio, tampão cacodilato. Após a fixação, esse material é transferido para tubos de vidro com extremidades fechadas com nylon, né, com malha de 15 micrômetros, para facilitar a remoção do fixador. Depois é realizada, então, a desidratação desse material, dos ciliados. Então, a troca do álcool pelo CO2, né, em baixa temperatura, que é o ponto crítico. Então, no ponto crítico, o que vai acontecer? A secagem das células sem a sua deformação. Então, os ciliados são colocados em suportes específicos para metalização com ouro. E depois a lâmina está pronta, né? O material está pronto. Além da impregnação pelo Protargol, é possível também fazer a técnica de microscopia eletrônica de varredura, que vai contribuir muito para evidenciar a ciliatura e a infraciliatura dos ciliados. Então, os ciliados são triados, são fixados, depois o fixador ele é removido, né, em tubos com extremidades fechadas, com um tecido de nylon. Né, o ideal é uma malha de 15 micrômetros para não perder os ciliados pequenos. Após a remoção do fixador, desidratação desse material, realização do ponto crítico, né, para substituição do álcool pelo CO2 e manutenção da forma, né, dos ciliados. Posteriormente, os ciliados são colocados em suportes para metalização com ouro. E, finalmente, a observação ao microscópio eletrônico de varredura e a obtenção das eletromicrografias. Aqui no exemplo, nós temos as pediscas cicada, e a gente consegue ver, né, detalhes dos cirros caudais, cirros frontoventrais, zona adioral de membranela. Né? Então, ficam imagens muito bonitas. E, além disso, né, tem uma outra técnica, que é a técnica de prata a seco, que ela evidencia o argiroma cortical e as placas intraalveolares. O ideal é fazer as 3 metodologias para que depois você consiga, né, correr as chaves taxonômicas e chegar, então, na espécie, ou mesmo, né, essas técnicas permitem a descrição de novas espécies. Então, os ciliados são triados da mesma maneira, e são colocados numa pequena gota sobre uma lâmina e eles são mortos por desidratação. Então, espera evaporar, né, toda aquela água e, posteriormente, eles são colocados em solução de nitrato de prata aquoso a 2%, mantido na ausência de luz durante 15 minutos, lava o material, luz UV por 15 minutos e depois a montagem das lâminas permanentes. E observação ao microscópio óptico. Aqui nós temos as mesmas pedisca cicada, onde a gente consegue ver as placas submembranais. Por fim, o que temos? Temos vários elementos aqui que vão facilitar, então, a identificação taxonômica. A observação in vivo, a observação com prata seco, protargol, a técnica, né, com proteinato de prata, e a microscopia eletrônica de varredura.
Aqui eu coloquei algumas referências, as mais importantes que são utilizadas na identificação desses ciliados, Berger e principalmente o Forstner, né? Forstner 2002. O Serrano, ele contém informações sobre as espécies, correlação entre as espécies e dados ecológicos das espécies. Mas para chegar nas espécies, os mais utilizados aqui são o Berger e o Forstner. Aqui eu coloquei um link também do Museu de História Natural do Reino Unido. Lá tem um projeto, né, sobre ciliados de águas residuárias e tem também várias chaves disponíveis, várias imagens, né, que facilitam também a identificação. Uma outra forma de realizar a avaliação da composição da microfauna é por meio da abordagem molecular. Esse trabalho ele foi realizado no Japão, foi um dos primeiros, né, nessa linha, e nesse estudo eles caracterizaram, né, a microfauna de uma estação de tratamento de esgoto municipal, utilizando então a avaliação da diversidade filogenética. Essa avaliação ela pode ser feita, por exemplo, utilizando a técnica de metabarcoding. Por meio dessa técnica, você constrói bibliotecas, né, de clones, por exemplo, do gene que codifica a subunidade 18S do rRNA, e através do conhecimento, então, das unidades taxonômicas operacionais, é possível, então, fazer correlações, né, com os parâmetros físico-químicos e fazer outros estudos mais aprofundados. No caso desse trabalho, eles utilizaram iniciadores universais para eucariotos, Euc-A e Euc-B, e o que resultou, então, na identificação de 843 clones, incluindo protozoários e metazoários, muitas espécies não cultiváveis, principalmente de fungos e protozoários. O que eles observaram foram poucas unidades taxonômicas operacionais referentes a amebas. Eles até sugerem, né, o uso talvez de outros iniciadores, já que é difícil trabalhar com amplificação, né, de eucariontes, principalmente, por exemplo, devido à presença de introns. Essas metodologias elas são muito úteis, né, porque você consegue ter muitos resultados e correlacionar, né, com os parâmetros físico-químicos, com os parâmetros operacionais, porém ainda são técnicas extremamente caras e que necessitam uma mão de obra bastante especializada. Então, o que a gente tem visto o maior emprego dessas metodologias com abordagem molecular na avaliação da microfauna como bioindicador de ambientes naturais. Já para estações de tratamento de esgoto, as técnicas convencionais, tradicionais, ainda são muito utilizadas pela facilidade, né, da sua realização na própria estação de tratamento de esgoto. Para uma rápida diagnose, né, mesmo o microscópio óptico já auxilia bastante. Mas o futuro é sim incluir mais essa avaliação, né, com essa abordagem molecular, associado então às análises filogenéticas.